Senhoras e senhores, estamos de volta. E se vocês repararam, a vinheta está mais baixa, conforme pedidos da galera. Vinheta suave, para não assustar ninguém. Tá aí a vinhetinha fofa para vocês. Estamos de volta, eu e o Arnaldo Ribeiro, senhoras e senhores, para falar de São Paulo e Ponte Preta, mas para falar muito mais, porque além de São Paulo e Ponte Preta tem guerra contra o gramado sintético, jogador machucado, atrasos em pagamentos. Então, o vídeo tem muita coisa aqui, por isso que a gente está às 10 e cacetada da noite fazendo isso aqui, esse vídeo nesse momento para vocês. Lembrando que a KTO apoia o canal Arnaldo e Tironi, então dê o seu palpite na KTO. Fique atento ao nosso Instagram, Arnaldo Tironi 1, que lá a gente dá nosso palpite também. E você pode dar o seu palpite sobre esse e muitos mais jogos, usando o QR Code que está na tela, o link que está na descrição. Esse é um jogo para maiores de 18 anos, não se esqueçam disso. É para brincar, é para pegar leve. Mas dê o seu palpite na KTO, de leve, levinho, para brincar, tá bom? Apoia o canal Arnaldo Tironi, a KTO. Muito bem, Arnaldo. Começar essa conversa aqui, São Paulo e Ponte Preta amanhã. O São Paulo precisa vencer para ir tentar continuar na sua luta pela primeira posição no seu grupo, que vai dar vantagem na fase final. Porém, aquela história, se vencer, ajuda o Palmeiras. A gente vai falar sobre esse entrega ou não entrega já já, mas já tem uma questão para o time, para o jogo. O Alisson está fora, machucado, dores no tornozelo. O que são dores no tornozelo? O que significa isso? Tem a ver com o movimento iniciado pelos jogadores de futebol hoje. Dores no tornozelo ao longo do jogo no Allianz, no gramado sintético, até saiu, foi substituído, e não conseguiu se recuperar a ponto de jogar amanhã, então ele já é um desfalque. E esse desfalque tem a ver com o gramado sintético, que tem a ver com o motim que os jogadores fizeram, com que teve lideranças importantes, como do Lucas e do Oscar, que se recusaram a jogar o tempo todo lá no Allianz Parque. Pois é, Tironi, né? Naquela expectativa de que antes da divulgação do motim por parte de jogadores de praticamente todos os clubes do futebol brasileiro, a expectativa é que o São Paulo saiu ileso do Allianz Parque depois de 9 lesões sofridas naquele campo de toda a ordem possível, ela foi colocada por terra na reapresentação dos jogadores na terça-feira. O Alisson não conseguiu treinar e, como você bem disse, ele sentiu o tornozelo da perna operada. A recuperação depois de jogo no sintético é muito mais difícil, o impacto é muito maior. Então, ele será preservado, não tem uma nova lesão, mas tem as dores se tornaram quase insuportáveis no tornozelo. E outro jogador que saiu machucado, constatado depois, o machucado, a lesão, foi o Juan Tressol, de zagueiro, que jogou até bem na linha de 3 contra o Palmeiras. Então, daquelas situações de 9 machucados, você pode somar mais 2, 11 machucados depois de jogos no Allianz Parque. E logo depois, como a gente vinha antecipando aqui, muita gente não tinha entendido essa história, achava que era uma coisa do São Paulo contra o Palmeiras, do Lucas e Oscar contra o Palmeiras. A gente falava que depois da situação do Neymar, de não jogar no Allianz Parque e pressionar a direção do Santos para não mudar local de jogo da Vila Belmiro para o Allianz Parque, os jogadores estavam se falando e vinha alguma coisa por aí. Veio bem maior do que eu imaginava. O Lucas é um dos líderes, sim. E todos os grandes jogadores do futebol brasileiro, eventualmente, ou exceto aqueles jogadores que atuam em clubes que mandam jogos em campo sintético, se manifestaram. Todos os jogadores importantes do futebol brasileiro endossaram esse movimento. Agora passa a ser uma questão muito mais dos jogadores do que dos clubes e até da imprensa, essa discussão que a gente tem às vezes aqui com colegas sobre a viabilidade do piso sintético ou não. Pois é, só para falar alguns nomes que entraram nessa. Bom, o Neymar, o maior deles, e aí eu vou só fazer um parênteses, tô me impressionando com o Neymar, o quanto ele está falando, falou da bola outro dia, agora você entrou nessa história do sintético. Então, o Neymar do Santos, o Lucas Oscar do São Paulo. Aí teve Hugo Souza, goleiro do Corinthians, Gerson do Flamengo, Thiago Silva do Fluminense, Ganso do Fluminense, quem mais está nessa aí? Dudu, do Palmeiras, ex-Palmeiras agora do Cruzeiro, Gabigol. Enfim, tem muito jogador.
Marinho do Fortaleza deu entrevista agora também falando a mesma coisa. Então tem muito jogador encampando esse negócio. Me parece que é um negócio, uma onda grande de jogadores desses que não jogam, cujos clubes têm campo sintético, que não jogam, que estão se manifestando. São contra. Brasileiros e estrangeiros, né? Alan Patrick Alan do Patrick do Inter, Inter, o Felipe Bruno Henrique do Coutinho, Inter, Memphis Depay. Então, Coutinho, exatamente. Felipe Coutinho. brasileiros e estrangeiros que atuam no futebol brasileiro endossando o movimento, né? O Que Memphis também entrou passou. nessa. Quem? Memphis. Memphis Depay também. Uhum. Vários jogadores do Corinthians, incluindo o Memphis Depay. Praticamente todos, jogadores estrangeiros do São Paulo, de outros. Por isso estou falando, não é só uma questão dos jogadores brasileiros. Jogadores que atuam no Brasil. Caleri, Bobadilha, todo tipo de jogador, né? Então, agora o negócio cresceu, virou uma situação diferente do que a gente via até então nessa discussão. E agora são simplesmente os caras que põem o pé no piso que estão reclamando. Basicamente é isso. Tem estudo ou não tem estudo? O cara fala, nós não gostamos de jogar aqui. Uhum. E aí teve a resposta do Palmeiras, a gente vai falar mais do São Paulo, mas só um detalhe. Teve a resposta do Palmeiras falando, as argumentações são rasas sobre lesões. A manifestação de hoje, ela não tem em nenhum momento qualquer menção à lesão. É simplesmente, o gramado é ruim, nós não gostamos. Uhum. Não fala que dói, que não dói. Embora a gente acabou de falar que o Alisson saiu com dor no tornozelo e não conseguiu se recuperar. Mas nem isso não está na conversa lá. Pelo menos nessa conversa dos jogadores agora. Eles simplesmente não gostam. Acham que é um gramado ruim de se jogar futebol. Que não é apto para jogar bola. Não tem a ver com se machuca ou não. Né? Essa é a questão dos jogadores. E aí, para fechar esse tema e entrar na questão do São Paulo, a gente passa o tempo todo, jogador não se manifesta, não se coloca para nada. Agora os caras estão se colocando. Claro. Né? E agora vão o quê? Vão reclamar dos caras? E se colocando nas principais questões. Eu acho que é isso: é campo, é bola, é horário de jogo, é condição, como lá no Rio, né? Também é a questão do horário dos jogos, no calor insuportável, é isso. Eles têm. E aí tá, né? E eles têm muito mais força do que cartola de clube e tudo mais. Esse negócio vai virar um incômodo. Não pense o Palmeiras, que é um movimento dos clubes contra o Palmeiras, é um movimento dos jogadores contra o sintético. Sim. Não adianta a argumentação, nem a argumentação do Palmeiras, é o segundo tema aqui, sobre gramados naturais ruins. Sim. Essa desculpa para a adoção do sintético. Nosso Mauro César foi muito feliz quando disse isso. Não é porque tem o gramado, alguns gramados naturais ruins, que o sintético é a solução para o gramado natural ruim. Essa é uma bengala. O gramado sintético é de um interesse comercial para quem tem gigantesco. É um interesse particular. Ninguém usa gramado sintético pensando no jogo. Pensa em outras coisas, sobretudo no bolso. Uhum. Né? Bom, agora o próximo passo eu sei que os cartolas não são as vozes mais importantes, mas esses caras precisam endossar. Se agora o Casares sair de um lado, o Augusto Melo não falar, não sei quem, não se manifestar, não endossar o que os seus jogadores estão falando, aí vai dar ruim. E mais ainda, a CBF, ela vai ter que ouvir esses caras. E aí que tem uma figura muito importante, que é o Neymar, que voltou para o Brasil para ir para a Copa. Se esse cara não for ouvido, aí complica. Exatamente. Enfim. Só que tem uma questão, Arnaldo. Eu sei que não vale uma bengala, como disse você, porém, depois dessa manifestação que teve forte apoio do Lucas e do Oscar e de outros jogadores do São Paulo, o São Paulo provavelmente nesta quarta-feira vai apresentar ao mundo, ao Brasil, ao torcedor e aos próprios jogadores um gramado ruim por causa do show da Shakira. Já tem foto rolando aí do gramado ruim. Mais do que isso, o estádio deve estar bem vazio. E aí, estamos falando já de uma outra coisa, já do jogo em si. Não, estamos falando da incompetência da direção do São Paulo, não do jogo ainda. Claro. A questão aí é um bom ponto. Você falou do apoio do Júlio Casares à questão dos jogadores. O Júlio Casares, ele precisa se decidir se ele vai querer o Morumbi e a briga contra o sintético para futebol ou para show. Ele fechou um acordo com empresas de shows que dão uma rentabilidade relativa para o São Paulo. Vou falar de novo, relativa, não muito alta, e que faz com que o São Paulo tenha que jogar fora de São Paulo muitas vezes, longe do seu gramado, e
quando recupera o gramado, o estádio para utilizá-lo, evidentemente, com grama sintética seria diferente. Ele não vai colocar grama sintética no Morumbi. Evidentemente, a grama natural, quanto maior o show, maior o palco, maior a estrutura, mais ele sofre. É o que o São Paulo vai apresentar na quarta-feira contra a Ponte Preta. Falhas, né? Os palcos são montados normalmente porque o Morumbi tem escape. E aí, de novo, eu fico até falando, as pessoas não estão. Vão aproximar o Morumbi e acabar com a pista de atletismo. Se for continuar tendo show, vai ser pior. Porque aí a estrutura toda do palco vai para dentro do campo. O palco, normalmente, a grande estrutura fica atrás de um dos gols, é o lugar mais feio que vocês vão ver, mas tem danificação no centro do campo também, né? Aí é uma coisa, essa é uma coisa. A outra coisa é o estádio vazio, que era uma coisa impossível ano passado, mas que a direção do São Paulo foi conseguindo tirar o torcedor do estádio por diversas coisas. Uma, por o São Paulo jogar pouco no seu estádio. Dois, por os preços dos ingressos estarem muito mais caros do que deveriam, sobretudo para o início da temporada. Três, por mudanças a qualquer hora. O cara nem sabe se vai jogar. Os 2 últimos jogos do Morumbi tiveram horários alterados depois que o cara já tinha comprado ingresso, por exemplo, que aconteceu esse jogo da Ponte Preta, né? De 21h35 foi para 19h30. Então, a direção do São Paulo, Júlio Casares, esse ano, aliás, ele está bem escondido agora nas redes sociais, não sei o que está pensando sobre grama sintética, dívidas do São Paulo, estádio vazio, tá, né? Tá devendo. O São Paulo, devendo. A direção do São Paulo está devendo para jogadores, depois a gente fala, para a comissão técnica e para os torcedores, sobretudo. Sem dúvida, está devendo, exatamente. Acho que essa é a palavra, está devendo. É a hora, sei lá, não sei se o Júlio Casares ou alguém da diretoria pode estar lá no jogo amanhã, espero que sim, né? Só falta nem o presidente ir. Eu acho que é hora dele falar. Acho que ele tem tanta coisa para falar sobre gramado sintético, sobre o gramado ruim do Morumbi, sobre essa história do ingresso, sobre mudar o jogo. E aí eu tenho. Hoje eu tenho 3 exemplos de caras que ficaram em dúvida se vão no jogo. Eu mesmo, que comprei o ingresso, eu não sei se eu vou conseguir ir às 7h30. Você, que ia e não vai, porque vai ter que jogar. Se fosse às 9h30 você iria, e agora não vai. Jogar, não, trabalhar, mas eu trabalhar, jogar. porque vai trabalhar. E o Wilsinho, sim, esteve no Tricolaço hoje e falou assim, pô, eu queria ir no jogo, mas agora virou para 7h30, não vai dar, não vou poder ir. E como eles, como vocês dois, eu, e quanta gente não tá na mesma, que se fosse mais tarde iria. É o que eu falei um pouco mais cedo. O estádio do Morumbi, e outros estádios devem ser assim, ele recebe muita gente de outros lugares. Sim. E quando eu falo outros lugares, não é da China. Outros lugares, como por exemplo Jundiaí. Então o cara é de Jundiaí. Pô, se o jogo fosse 9h30, eu saio da minha casa, do meu trabalho, às 4h, eu chego às 8h em São Paulo, sei lá. Chega até antes, mas para dar um exemplo. Com o jogo 7h30, esquece, esse cara não vai. Ou ele mata o trabalho na sexta-feira, ou não vai. Simplesmente isso. E pensa quantos caras dos arredores. Jundiaí é interior. O cara que mora em São Bernardo, Santo André, minha terra, onde eu nasci e morei. Esse cara não tem como ir, a não ser que ele mate o trabalho. O Wilsinho, por exemplo, não vai. Ele mora em São Bernardo, não vai. Não vai poder ir, sendo o jogo às 7h30. Além de tudo, existe, agora diminui um pouco o tom, a campanha das organizadas para o time entregar o jogo. Né? Pois também tem independente. Isso. Então, assim, é o que eu falei. Então é melhor jogar de portões fechados em Cotia, né? Para a gente começar a falar do jogo, que é o que interessa. Então, a torcida independente promete, depois de um período sabático, voltar a se mobilizar para as finais do campeonato, mobilizar o estádio, que de fato, sem a Independente também o Morumbi, olha, não rola. Mas contra a Ponte Preta isso não vai existir ainda, nada disso. É o time do São Paulo jogando praticamente isolado contra a Ponte Preta num jogo importante no final das contas. Isso é duro também, né? Porque aí vai o que quer que entrega. Aí se o São Paulo joga mal, por exemplo, e não ganha, aí vão reclamar que o time é ruim, que o Zubrodi é fraco. Os caras estão sozinhos, gente. Os jogadores estão aí nessa, vão jogar no gramado ruim, sem torcida, ou com torcida pedindo para entregar, com pouca gente no estádio, com gente achando que tem que entregar o jogo, ainda precisando dar resposta em campo. E
E é isso. Essa é a situação. E aí, Arnaldo, tem esse papo de entrega ou não entrega, que para mim é meio bizarro, né? O São Paulo precisa de ponto, além de tudo, né? O São Paulo precisa de ponto para ficar em primeiro lugar. Exato. Né? O São Paulo ainda pode ser alcançado pelo Novo Horizontino. Se quiser jogar as quartas de final na sua casa, mando único no Morumbi, melhorzinho, no final de semana de carnaval, tem que ganhar o jogo. E vai enfrentar um adversário, além de não ter lá o Alisson, o Juan, o Zubeldia suspenso, né? Sim. Vai enfrentar um adversário que faz uma campanha surpreendente, que só perdeu um jogo até agora no campeonato. O Corinthians, naquela aguaceira, um jogo que não jogou mal, né? O Corinthians, o Thales Magno fez um gol na aguaceira no final. Tem a melhor defesa do campeonato disparado, tomou 5 gols em 10, é treinada pelo Alberto Valentim, vai ser uma pedreira. Joga com 3 zagueiros, só jogador forte. Tem 3 desfalques por jogo, mais 3 retornos. E vai jogar com tudo pela classificação, Ponte Preta. Pode apostar que vai ser uma pedreira o jogo amanhã, que terá a arbitragem, aí, novidade, a arbitragem da Daiane Muniz. Isso. Ela que foi a VAR do ano passado. Agora está no apito, já tinha apitado algumas partidas. Será a árbitra de um jogo tenso entre São Paulo e Ponte Preta no estádio Cícero Pompeu de Toledo, às 19h30. Só para completar, sem Juan e sem Alisson, vamos tentar escalar o time aqui. Rafael, Igor Vinícius. Ou Cedric. Ou Cedric. Mais para o Igor Vinícius, eu acho. Arboleda, Lanfranco e Enzo. Pablo Maia, Bobadilha ou Marcos Antônio. Isso. E aí o quarteto. E o quarteto. Deve ser isso aí o time. Detalhe que o Wendel finalmente foi relacionado, vai estar no banco, o quarto reforço, e que o São Paulo tem diversos jogadores importantes pendurados. Sim. Rafael, Alan Franco. Esses caras têm que tomar cartão amanhã. Se eles tomam cartão na última partida contra o São Bernardo, eles desfalcam, não sei se eles vão jogar nas quartas de final. Então é possível que alguns tomem cartão amanhã para entrarem zerados na parte decisiva do campeonato. O que faz esse jogo de amanhã ser muito importante a vitória, além de tudo. Porque se tiver que tirar os caras para o jogo contra o São Bernardo e precisar de ponto, vai ser pior. Eu vou te falar. Entenda a situação. Tem bastante coisa contra, hein? O time vai ter bastante que jogar bem. Contra. Bastante. A gente só falou coisa contra no vídeo até agora. Isso. Tem bastante coisa contra para o jogo de amanhã, São Paulo e Ponte Preta. Outra coisa contra, atrasos, hein? Atrasos em pagamentos. Para a gente fechar mesmo, Arnaldo. E aí, que história é essa? Cara, eu acho assim, você falou no Casale, amanhã não deveria ser a entrevista do Max Cubeiras depois do jogo, devia ser só o Júlio Casale, independente do resultado. Exatamente. Dane-se o resultado. Essa coisa do atraso, agora não é direito de imagem, é premiação e luvas de alguns jogadores que tinham sido pactuados e tal. O que a gente esperava aqui com essa coisa do FDIC cinto apertado, que as coisas fossem mais às claras, porque não adianta a gente ver o que está sendo feito com o time, né? O que está sendo feito com o time? Investimento zero, praticamente, saem 17 e entram 4. Se a grana está vazando do outro lado, entendeu, Tirone? Exatamente isso. Exatamente isso o ponto. Você então falar em atraso agora, ou mais atraso agora, depois que o São Paulo não contratou ninguém. Aliás, o São Paulo não contrata ninguém há um ano. Contratou o Oscar agora, mas para contratar o Oscar, demitiu, mandou embora 200 caras. Não é possível. Então, alguém fala, a conta está indo, a grana está indo para lá, está indo para cá, está indo para algum lugar. Para algum lugar então, tá. Não é possível. Se o patrocínio é bom ou não, se os patrocínios são bons ou não, se a arrecadação agora com o estádio vazio é boa ou não, se entendeu? A grana está escapando por algum ladrão. Algum ladrão, digo. E alguém precisa falar isso, figura gente. de linguagem, não alguma pessoa que rouba. Estou falando ladrão de escape. Né? Isso. Então, eu acho que. E aí não adianta. Aí o futebol aperta os cintos pra caramba, não pode trazer ninguém e tal. E continua em atraso. Então, o presidente tem que dar satisfação, cara. Não é só. Tem que dar satisfação. Ele deve satisfação ao torcedor de São Paulo nesse ano, da pré-temporada até agora. Porque a gente consegue enumerar aqui todas as 1 bilhão de coisas que está esfolando o futebol
para pagar a dívida. É o FIDIC, é show em Brasília, é show no Morumbi com os caras em Brasília, um monte de patrocínio. Toda hora tem um patrocínio. O São Paulo agora tem um patrocínio novo. Agora tem a manga da camisa. Agora tem o não sei o que lá da camisa. Agora tem o número da camisa. Agora tem não sei o que. Tem tudo isso aí acontecendo. Se livrou de alguns jogadores, vendeu alguns jogadores. Acabou de vender o William Gomes, por exemplo. Né? 9 milhões, 12 milhões, sei lá quantos. Então, enfim, toda hora está se falando sobre arrecadação, sobre grana entrando. Não diminuiu o preço do ingresso. Então também tem isso. Então, tudo está sendo feito. E aí agora tem um atraso. Mas de onde vem esse atraso? A grana está indo para onde? Que alguém não está recebendo. E repito, e a sua analogia sobre ladrão, só para entender, ladrão é aquele buraco que tem na pia. Buraco. É o Sabe aquele buraco que tem na pia para a água cair e não vazar? Exatamente. Não é ladrão que o cara está roubando, não é isso. Não, ladrão na caixa d'água da tua casa. Exatamente. Mas tem alguma questão acontecendo. E alguém precisa falar. E não é só o balanço, é alguém falar. A situação é essa por causa disso e disso. Exato. Né? Não é o patrocinador que ia pagar o salário dos caras? Então isso, por enquanto, não está na jogada. Né? Enfim. Muito bem. Amanhã tem o quê? É isso. Queremos satisfação. Sim. Clareza. Não. Vai dar satisfação. Isso. É isso? É isso. É isso? É isso. Amanhã estaremos lá, viu? Esperemos que o Casares ou alguém da diretoria fale amanhã, porque a gente vai estar lá na coletiva. Agora a gente tem direito a estar graças a vocês, que nos deram 300 mil inscritos. Vocês são gênios. Para vocês, ó, coração e bolão subindo. Depois do jogo tem live, hein? Tchau. Ih, puta, não tem vídeo de encerramento. Tá bom, não precisa falar palavrão no meio. Estamos no ar ainda. Claro, calma. Peraí, deixa eu achar aqui. Você quer esperar, não? Não sei se a galera quer esperar. Galera, espera, peraí que eu vou pôr o vídeo de encerramento aqui. Falem mais alguma coisa. Volume mais baixo? Então, esse é o negócio. É o volume mais baixo. É o volume mais baixo na jogada. Senão, se enroscar aqui, eu não ponho. Tá demorando muito? Nossa Senhora. Então fechamos assim mesmo. 25 minutos de vídeo. Então fechamos assim mesmo. Tchau.